O Banco Master está no centro das notícias desde a metade de 2025. E se você está tentando entender tudo isso, detalhe por detalhe, esse vídeo é para você. A Operação Compliance Zero da Polícia Federal foi deflagrada em novembro para combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras e investigar fraudes e organizações criminosas. Títulos de crédito são documentos que representam promessas de pagamento. Quem emite um título assume a obrigação de pagar um valor a outra pessoa ou instituição. O Banco Master virou alvo dessa investigação por crescer muito rápido, oferecendo produtos com rendimentos altos, gerando um volume alto de obrigações de pagamento que o banco não conseguiria honrar. Segundo as investigações, a instituição tinha 80 bilhões de reais em ativos e tinha só 4 milhões de reais em caixa, o que, segundo o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, seria um valor muito baixo. O ideal seria de 3 a 4 bilhões de reais. Daniel Worcaro, dono do banco, foi preso pela PF no dia 18 de novembro, no mesmo dia em que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Worcaro estava deixando o país pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e foi solto alguns dias depois, com a necessidade de uso de tornozeleira eletrônica. Segundo a PF, esses títulos do Master teriam sido vendidos a outros bancos e substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada. As investigações apontam que o Banco Regional de Brasília, o BRB, é uma das instituições que teria adquirido carteiras de crédito inexistentes, registrando isso de forma irregular e violando regras de transparência. Esse fato já liga alguns dos nossos personagens, Worcaro e Paulo Henrique Costa, o então presidente do BRB. Paulo Henrique negociou a compra de créditos do Master, além de uma aquisição de participação na instituição privada. Na investigação, ele responde pelas decisões estratégicas do banco. Toda essa investigação da PF estava sendo analisada por um juiz federal da primeira instância, mas pelo caso ter indícios de envolvimento de pessoas com foro privilegiado, a história foi parar no Supremo Tribunal Federal. Segundo a polícia, nos documentos apreendidos foram encontrados indícios de envolvimento de um deputado federal. Inicialmente, o relator sorteado para o caso no STF foi o ministro Dias Toffoli. Foi aí que as polêmicas envolvendo a condução das análises começaram. Toffoli determinou sigilo absoluto na investigação, reduzindo a transparência de um caso que é de grande interesse público. Além disso, durante o recesso judiciário, o ministro do STF agendou a acariação entre Worcaro, Paulo Henrique Costa e Ailton Aquino, sem um pedido da Polícia Federal, desviando funções investigativas. A Procuradoria-Geral da República chegou a pedir suspensão da acariação, considerada prematura pela instituição, que foi negada pelo próprio ministro. Toffoli pediu também a custódia das provas e nomeou quem seriam os peritos da PF que teriam acesso ao caso. Além disso, ele divulgou uma nota dizendo que a polícia não teve empenho na operação. O presidente da corte, Edson Fachin, inclusive voltou para Brasília antes do fim do recesso para gerenciar o desgaste institucional que esse inquérito estava gerando e saiu em defesa de Toffoli. Mas as polêmicas com Toffoli não se restringem à relatoria. Em novembro, o ministro viajou para o Peru para assistir a final do jogo da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo. A viagem foi feita no jatinho do empresário e ex-senador Luiz Oswaldo Pastore. E entre os passageiros, além de Toffoli, estava também Augusto de Arruda Botelho, o advogado que faz a defesa de um dos diretores do Banco Master. 2 meses depois, em janeiro, o Metrópolis descobriu que o resort Itaiaiá, no Paraná, era administrado pela Maridit, uma empresa da família do ministro, onde, inclusive, ele passou a virada de ano. Advogados ligados ao grupo JF atuaram na gestão do resort e na representação de familiares do ministro. Um fundo de investimento chamado Arlen, que é ligado a uma gestora conectada ao Banco Master, comprou cotas desse resort que pertenciam à empresa. Até então, os sócios da Maridit eram José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro. A Arlen também enviou recursos à empresa DGEP Empreendimentos e Participações, criada por Mário Humberto Degani, primo de Dias Toffoli. Em 4 de fevereiro, o ministro defendeu no plenário o direito de magistrados brasileiros a receberem dividendos de empresas das quais são sócios. 8 dias depois, a Polícia Federal investigou mensagens no celular de Daniel Worcaro e encontrou referências a Toffoli.
O diálogo acontecia entre o banqueiro e Fabiano Zettel, cunhado do empresário e investidor do Fundo Leal, que aplica recursos no Arlen. Os dois conversavam sobre valores que seriam repassados à empresa Maridit. Segundo apurou o Metrópolis, as conversas não são trocas diretas entre Toffoli e Vorcaro, mas sim diálogos em que o nome do ministro é citado. O material foi encaminhado pela Polícia Federal ao presidente do STF, solicitando que a corte abrisse um pedido de suspeição contra Toffoli após acessar o celular de Vorcaro. Depois disso, por conta da repercussão, Toffoli divulgou uma nota admitindo ser sócio da Maridit. Na nota, ele diz que a Maridit é uma empresa familiar, constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, devidamente registrada na Junta Comercial e com prestação de declarações anuais à Receita Federal do Brasil devidamente aprovadas. O gabinete também confirmou que a empresa foi integrante do Grupo Tayaya até dia 21 de fevereiro de 2025 e a participação foi encerrada por meio da venda de cotas ao Fundo Arlen em 27 de setembro de 2021. Segundo a nota, tudo foi declarado à Receita Federal do Brasil e todas as vendas foram realizadas dentro de valor de mercado. O ministro afirma que desconhece o gestor do Fundo Arlen e que jamais teve qualquer relação de amizade com Daniel Vorcaro e nem recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou do seu cunhado Fabiano Zettel. Na nota, ele destacou também que a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída a ele no dia 28 de novembro de 2025, quando a Maridit não fazia mais parte do grupo Tayaya Ribeirão Claro. Depois da reunião entre todos os ministros do STF na tarde da última quinta, o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Master no STF. Segundo a coluna de Igor Gadelha, na reunião, um acordo entre os ministros fez com que eles rejeitassem o pedido de suspeição contra Toffoli e consideraram todos os atos do magistrado como legítimos e, em troca, ele deixa a relatoria e o ministro André Mendonça assume o caso. O Metrópolis segue acompanhando as novidades desse caso, conversando com autoridades e buscando novas informações. Agora que você já entendeu esse passo a passo para continuar por dentro dessas informações, acesse o nosso portal metrópolis.com e se inscreva no nosso canal no YouTube Metrópolis TV.